Como criar uma análise de ranking no Excel. Então, esse arquivo foi me passado por um de nossos inscritos e ele me passou direto lá do nosso grupo do Telegram. O mesmo faz parte, o Jean. Então, Jean, esse vídeo está sendo feito sobre a sua dúvida. Então, vamos estar criando uma análise de ranking e eu estou utilizando o arquivo do mesmo. Então, se você quiser participar também do nosso grupo Telegram, está aí o link na descrição. Então, vamos lá. Ó. O que seria essa análise de ranking que o Jean me pediu? Ele quer descobrir a quantidade vendida, levando em consideração duas situações. A minha seção, observe, a coluna seção, que é a coluna B, e a marca do produto. E ele quer saber, por seção, a marca que mais vendeu, e também quer que já ranqueie de forma dinâmica, ou seja, de forma automática, os produtos por ordem de quem mais vendeu e os que menos venderam. Então, como é que a gente faz isso? Então, Jean, eu estou utilizando o seu arquivo. A única coisa que eu mexi foi, obviamente, criar uma tabelinha auxiliar. Então, o que essa tabelinha auxiliar vai fazer? A primeira coisa que eu preciso é descobrir a quantidade vendida por cada marca de acordo com cada seção. Então, eu vou utilizar essa tabela auxiliar para me mostrar a quantidade vendida por cada marca de acordo com cada seção. Simplesmente isso. E depois que eu descobrir a quantidade vendida, aí sim eu vou descobrir quem mais vendeu. Então, quando eu fizer isso, eu vou puxar essas informações para dentro dessa sua tabela principal. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. Primeiramente, eu vou trabalhar com três fórmulas. Vou utilizar a fórmula soma Cs no plural, pois eu tenho mais de um critério para a situação. Vou utilizar a função ordem para estabelecer uma ordem. E vou utilizar a função proc para me retornar de acordo com o ranqueamento de quem mais vendeu. Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa que eu vou estar fazendo, primeiramente eu vou até pegar aqui o cabeçalho do nosso amigo. Deixa eu exibir aqui a barra de fórmulas. Deixa eu copiar aqui o conteúdo dessa célula e vou colar aqui. Também vou fazer a mesma coisa com o conteúdo do cabeçalho dessa tabela e vou colar aqui também. Observe que eu vou estar mesclando. E muito interessante o que eu vou estar fazendo aqui. Ó. Observe. Eu vou estar mesclando aqui o conteúdo e ênfase a isso. Por quê? Porque é o seguinte, ó, quando a gente for puxar aqui a fórmula e se referenciar ao cabeçalho, embora a célula esteja mesclada, o Excel sempre vai utilizar como critério a célula principal, que seria a célula onde está o conteúdo. Observe que nesse momento eu estou com a célula mesclada, a célula F, a nossa célula G13, H13 e 13, pois eu mesclei o conteúdo de três células, porém, essa informação álcool está no conteúdo de uma célula. E qual é a célula que está o nome álcool? Observe aqui na minha barra, ó, G13, álcool. Ou seja, mesmo que eu tenha mesclado três células, a informação está basicamente na célula G13. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu vou utilizar a minha fórmula, eu vou utilizar esse cabeçalho como critério. Aí você vai entender bem melhor. Então vamos lá. Ó. A primeira coisa que eu preciso saber é quais são os produtos da marca álcool. Então, álcool é a minha seção, que está na minha coluna B. Então, vamos lá. Ó. Então, essa é a coluna seção de álcool. Então, deixa eu pegar aqui os produtos. Vou dar o Ctrl V. Observe que eu colei os produtos de forma manual. Eu também poderia retornar isso aqui de forma automática. Mas isso daí é um assunto de um outro vídeo. E observe que eu também vou fazer a mesma coisa para a seção água sanitária e vou pegar os itens da água sanitária. Então, vou dar o Ctrl C nesses itens, vou dar o Ctrl C e o Ctrl V. Daqui em diante eu vou utilizar fórmulas. Então vamos lá, ó. Eu vou utilizar igual a soma Cs no plural, pois obviamente eu vou trabalhar com mais de um critério. Então, ele me pede o intervalo da soma. O intervalo da soma é a coluna D, pois é nela que estão os meus valores. Como eu vou estar arrastando a nossa fórmula, vou pressionar o F4, vou travar esse conteúdo, para que eu não venha perder esse intervalo. Ponto e vírgula. Quem é o meu primeiro intervalo do critério? Aonde eu vou estar procurando? Bom, aqui tanto faz eu colocar a coluna B como a coluna C, mas eu vou pegar aqui a coluna B como o meu primeiro intervalo de critério. Observe que eu vou selecionar a mesma, vou pressionar o F4, pois eu vou também estar travando essa coluna, e vou colocar ponto e vírgula. Ele me pede o meu primeiro critério. Bom, o meu primeiro critério será o álcool. Então aqui vai o que eu disse para vocês. Ó. Eu cliquei numa célula mesclada, porém observe que aparece G13, pois essa informação está dentro da célula G13. Observe que eu não vou estar travando ela, não vou estar travando esta fórmula aqui no caso, para
para o lado, e sim para baixo. Por quê? Porque quando eu copiar esta fórmula, eu quero que ele mude de forma dinâmica, ao invés de algo para água sanitária. Então, como é que eu faço isso? Ó? Ao invés de travar toda a célula, eu vou colocar um cifrão aqui entre G13, número 13, pois quando eu arrastar para baixo, eu não vou perder esse intervalo de algo. Porém, quando eu arrastar para o lado, ele vai mudar de G13 para H13, K13, que é onde está a minha água sanitária. Então vamos lá, ó, ponto e vírgula. O meu segundo intervalo do critério será a minha coluna onde estão as marcas. Então, a minha coluna C. Vou estar travando a mesma, pressionando o F4, ponto e vírgula. E meu último critério, o meu critério 2. O meu critério 2 é a marca. Observe que aqui no caso eu não vou fazer nada, não vou colocar cifrão nem do lado e nem no meio, pois obviamente quando eu arrastar para o lado ou para baixo eu quero que realmente ele mude o conteúdo da célula. Então vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Observe que ele me retornou 45. Ó. Se você observar aqui, ó, álcool Brilux 45. Lembrando que se eu tivesse mais de uma marca Brilux dentro da mesma seção, ele também faria o cálculo. Tanto é que se eu der o Ctrl C aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui, observe que ele trouxe lá 77. Por quê? Ele somou o conteúdo dessas duas células. Então deixa eu desfazer aqui. Então vamos lá. Se eu der um duplo clique na minha alça, repare aqui, ó, as minhas marcas, e vou dar um duplo clique na minha alça e repare que ele retornou já o valor de cada uma. Aqui é uma base bem simples e pequena. Aqui eu já consigo visualizar quem mais vendeu e quem menos vendeu, até porque está em uma ordem já basicamente decrescente, do maior para o menor. Mas suponhamos que essa ordem estivesse bastante misturada, ou se ela fosse bem maior do que eu estou visualizando aqui. Então vamos lá, ó. Aqui visualmente eu já estou identificando quem mais vendeu, mas suponhamos que essa base fosse maior. A mesma lógica que eu vou utilizar para essa base pequena é a mesma lógica que você pode utilizar para uma base maior. Como é que eu faço? Ó? Vou colocar aqui, ó, igual a função ordem. A função ordem, como o próprio nome já sugere, vai estabelecer uma ordem. E qual ordem ela vai estabelecer? Do meu primeiro ao último lugar. Então vamos lá. Ó. A função ordem vai me pedir um número. O número é a célula que eu vou estar querendo verificar. Ponto e vírgula. A minha referência. Que é a minha referência vai ser a minha base. Então, todas as minhas células que tem dentro da minha base. Observe que eu vou estar travando a mesma, pressionando F4 e vou dar um Enter. Observe que ele retornou o número 1. Por quê? Porque o número 45 é o maior valor dentro de todos esses valores. Lembrando que eu vou colocar aqui de forma manual só para que você entenda uma coisa. Ó. Se eu botasse aqui 88, observe que ele me retornou aqui o 2. Por quê? Porque o 45 não é mais o meu número maior dentro dessa ordem. O 88 é maior do que 45. Porém, não tem nenhum outro valor maior do que 45 além do 88. Se tivesse, obviamente, observe aqui que vou mudar um outro número maior do que ele. Observe que caiu para 3. Por quê? Porque o 45 agora é o terceiro na ordem dos maiores valores. Então, observe que a nossa fórmula está funcionando perfeitamente. Lembrando que se tivesse um empate, para realizar um desempate, eu teria que utilizar mais uma função dentro da função ordem. Então, deixa eu dar um duplo clique aqui na minha alça, só para voltar à nossa fórmula. E observe que, ao arrastar nossa fórmula, vou dar um duplo clique na alça também, ele já me estabeleceu quem é os meus produtos, ó, que mais realizaram vendas. Ó. Em primeiro lugar, tá o produto, ó, observe, ó, Brilux, com R$45 que mais vendeu. O meu segundo produto na ordem já é o Fogogel, ó, com R$36, ou seja, ele foi o segundo produto que mais realizou vendas. E por aí vai, ó. Beleza? Então aqui eu já descobri quais produtos mais venderam. Como é que eu retorno essa informação aqui para dentro dessa base? Já a gente entra nesse caso. Lembre-se que eu disse que se eu pegasse a fórmula do jeito que eu ensinei, dá para fazer aqui do lado. Então observe, ó. Vou apenas copiar a fórmula dessa célula, vou colar aqui, vou dar o Ctrl V. Observe que retornou algum valor, vou aqui só aumentar o campo. Observe que retornou o valor 37. Se você reparar, ó, tubarão realmente tem o valor de 37. Ou seja, a nossa fórmula, se eu clicar sobre ela, observe que está pegando a água sanitária como um critério e o tubarão como um segundo critério. Ou seja, a nossa fórmula está dinâmica. Eu criei uma célula de uma outra coluna e quando colei uma outra célula de uma outra coluna, continua funcionando a fórmula da mesma forma. Então, sabendo disso, se eu der o duplo clique na minha alça, repare que ele também já me retornou os valores de acordo com a marca. E o que eu faço agora? Eu posso simplesmente copiar essa fórmula que eu criei aqui, dar o Ctrl V. Aqui eu vou ter que fazer apenas uma mudança na nossa fórmula.
Aqui no caso eu vou pegar a coluna M como exemplo. Vou utilizar aqui a coluna M como exemplo. Lembrando que eu também poderia ter feito a mesma situação. Vou dar um Enter, retornou o 6, ou seja, o valor de 37 é o sexto maior valor dentro desse intervalo. Se eu der um duplo clique na minha alça, reparei que eu já descobri os produtos que mais realizaram vendas. Agora sim, ó, aqui eu entro com a função PROCV. A função PROCV é bem simples. PROCV nada mais é do que uma procura na vertical. Então eu vou colocar igual a PROCV. Observe. Vou abrir meu parênteses e o valor procurado vai ser esse valor aqui, ó, o 1. Como eu vou arrastar essa fórmula para o lado, eu vou colocar um cifrão aqui antes do meu G, pois eu quero arrastar para o lado e eu não quero perder essa célula como critério. Ponto e vírgula. Minha matriz tabela, aonde ele vai estar procurando? Vai estar procurando dentro dessa matriz tabela, ó, dentro desse intervalo. Como eu vou arrastar nossa fórmula, eu vou travar esse intervalo, pressionando F4, ponto e vírgula. Quem eu estou querendo retornar ao ele encontrar o 1? Eu quero retornar a segunda coluna, que é a coluna marca, ó. Então, o rank é a primeira coluna, a marca a segunda coluna, o total é a terceira coluna. Então, eu vou colocar o número 2, pois eu quero retornar o nome da marca. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero exata. Então, eu vou colocar o argumento 0. Ou posso dar um duplo clique aqui no nome falso. Ó. Observe. Tanto faz. Vou dar um Enter. Retornou o Brilux. Ou seja, o Brilux ficou em primeiro lugar realmente na minha base de dados. Ó. Reparem. Se eu arrastar nossa fórmula para o lado, repare que retornou novamente Brilux. Por quê? Porque eu não mudei o número da coluna. Então, eu quero que me retorne agora a terceira coluna. Então, eu vou mudar de 2 para 3 e vou dar um Enter. Reparem. Então, observe que me retornou o número 45. Agora, eu posso selecionar esse intervalo, dar um duplo clique na minha alça e repare que retornou todos os valores. Ah, Gleidson, aqui não retornou nada, deu um erro. Deu um erro por quê? Porque eu não tenho o item número 7. Repare, ó. Na minha base de dados só vai de 1 a 6. Por isso, ocorreu esse errozinho aqui. Então, vamos apagar ele, não preciso dele, pois eu não tenho de 1 a 7. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Eu coloco igual ao PROCV, uma procura na vertical, vou procurar quem? Esse carinha aqui do lado. Vou colocar um cifrão do lado dele. Observe. Ponto e vírgula. A minha matriz tabela é esse intervalo aqui. Vou estar selecionando meu intervalo, pressionando F4. Vou colocar ponto e vírgula o número 2, pois eu quero retornar a segunda coluna, ponto e vírgula o 0, pois eu quero retornar uma correspondência exata. Dá um Enter. Observe que retornou lavandeira. Duplo clique na minha alça, retornou todos os meus itens, do primeiro ao sétimo lugar. Se eu vir aqui e arrastar nossa fórmula para o lado, repare que retornou novamente o mesmo nome do produto, porém ao mudar para 3, que é a minha terceira coluna onde tem um valor, retornou o valor de 42. Duplo clique na minha alça, retornou todos os valores. Aqui novamente não retornou nada no número 7, na posição 7, porque obviamente dentro da minha base de dados eu não tenho o item de número 7. Então tá aí, ó. Perfeito, conforme o nosso amigo pediu, o Jean. Espero que você tenha gostado. Eu sei que você tem mais colunas, pois se você aprendeu o que eu fiz nessa coluna para o álcool e água sanitária, você vai conseguir replicar para as demais colunas. E daqui, obviamente, fica bem fácil criar gráficos. Então, essa dúvida foi, novamente, eu volto a frisar você, foi deixada lá no nosso grupo do Telegram. Então, quer participar do nosso grupo do Telegram? Tem que ser inscrito no nosso canal Programador Excel VBA. Ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho se você ainda não for inscrito e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aguardo você para um próximo vídeo. Valeu!